Meus irmãos, minhas irmãs, 33º domingo do tempo comum, e nos deparamos com essa liturgia da palavra que tem o gênero apocalíptico. Esse gênero apocalíptico precisa de nós um certo cuidado quando nós vamos ler e interpretar este gênero, porque ele usa figuras de linguagem, símbolos, porque falar do mundo espiritual, falar das realidades transcendentes não é fácil. Colocar isso em linguagem, em palavras, transmitir isso para o outro. Então o gênero apocalíptico usa essas imagens para tentar fazer, através dessas comparações, que nós compreendamos a importância da mensagem que está sendo transmitida. Mas nem sempre é aquilo que nós lemos ao pé da letra. Se você pega o próprio livro do Apocalipse, vocês não vão topar por aí na rua com um dragão. O dragão não existe. Então, você precisa compreender que é um gênero literário. E esse gênero literário, ele desperta a nossa atenção para uma mensagem muito importante, a parousia. O que é a parousia? Um termo grego, a segunda vinda de Cristo. Houve uma primeira vinda que está registrada nos evangelhos, com o seu nascimento, com a sua infância, com a vida pública, com a paixão, morte e ressurreição dele. Tudo isso é a primeira vinda. E nós estamos na vinda intermediária, ou seja, Cristo vem até nós através da igreja. A igreja se torna esse instrumento nas mãos de Deus para ele vir até nós. E nessa vinda intermediária, nós esperamos uma segunda vinda, quando o reino de Deus, que já está no nosso meio, que já se desenvolve através da igreja, da pregação da palavra, da vivência da fé, da nossa conversão, esse reino que já está crescendo como uma semente de mostarda, ele chegará à sua plenitude. Então é um reino que já está presente, mas ainda não se consumou, e isso será a parousia, a segunda vinda de Cristo, quando esse reino chegará na plenitude. Então o católico, o cristão, crê nisso, e às vezes parece que nós esquecemos que existe essa espera, essa expectativa. E essa espera deveria gerar em nós não medo, mas uma consciência de preparação. Porque também falar nesse gênero apocalíptico, falar de parousia, dentro dessa linguagem simbólica, das estrelas que vão cair, do sol que vai escurecer, não é para meter medo em ninguém. Até porque uma conversão realizada através do medo não se sustenta. Ela precisa ser feita a partir de uma conscientização, de uma sensibilização, de uma mudança interior que vai aderindo ao projeto de Deus. E o gênero apocalíptico nos mostra que haverá uma segunda vinda, para que nós nos conscientizemos de que a vida é uma grande preparação para esse encontro definitivo com Cristo no final dos tempos. Porém, é importante também nós considerarmos
que nós não podemos ficar por aí seguindo boatos, seguindo falsos profetas, seguindo gente que gosta de fazer pregação fatalista, catastrófica, gente que gosta de ficar metendo medo nos outros. Há bem pouco tempo, você que tem um pouco mais de idade lembra que nós vivemos a expectativa da virada do milênio, né? Virada dos anos para o ano 2000. O que era que se dizia? O mundo vai acabar. De 2000 não passará, não era essa a frase? E ainda tínhamos havia ainda aqueles boatos, a internet ainda estava se desenvolvendo, mas agora está pior com as redes sociais, infelizmente, de que era para a pessoa ir para a igreja, pedir para o padre benzer umas velas, porque ia haver 3 dias de trevas e só aquelas velas iriam ficar acesas nos 3 dias de trevas. Meu irmão, minha irmã, eu pergunto para você: aconteceu alguma treva? Não. O mundo acabou? Não. Nós estamos em 2024, já se passaram 24 anos. Então, cuidado com esse pessoal que sai por aí pregando o fim do mundo, o fim dos tempos. Até porque o fim dos tempos, na realidade, é uma linguagem teológica. Quando nós falamos nós estamos nos últimos tempos, é porque teologicamente, didaticamente inclusive, separando, o primeiro tempo foi o tempo do Antigo Testamento, onde o Pai se revela. O segundo tempo foi o tempo do Novo Testamento, aonde Jesus se revela. E os últimos tempos é o tempo da igreja, onde o Espírito Santo é o santificador, é o Paráclito, é o enviado para, nos últimos tempos, Pai, Filho e Espírito Santo. Não tem mais nenhuma pessoa na Trindade, são 3. Então, os últimos tempos é Ele que nos conduz, é Ele que desenvolve esse papel de renovar os corações, de ajudar na nossa conversão, de lembrar e recordar os ensinamentos de Cristo, de nos ajudar nessa preparação para o encontro definitivo com Deus, de nos ajudar nessa preparação para a parousia, para a segunda vinda de Cristo. Mas aí é que está, também o Evangelho hoje termina dizendo uma coisa que nós precisamos levar a sério, porque Jesus afirma que quanto àquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos no céu, nem o Filho, Jesus não sabe, mas somente o Pai. Então, tomemos cuidado com as redes sociais e com esse pessoal fanático, desequilibrado, fatalista, catastrofista, que fica pegando essas leituras e fazendo lendo ao pé da letra, fica pregando desastre, catástrofe, fica enxergando o fim do mundo em tudo. Até porque não nos cabe saber o fim dos tempos, não nos cabe saber quando ele chegará. Isso não é importante, você sabia disso? Sabe por quê? Porque mais cedo ou mais tarde, uma das duas coisas vai acontecer, e eu estou certo disso. Ou Cristo virá ao nosso encontro e a parousia acontecerá, ou nós vamos morrer e vamos ao encontro de Cristo, e vai ser a nossa parousia pessoal, vamos nos encontrar com Ele.
Então, não nos interessa saber quando ele vem, porque vai criar um tipo de ansiedade e um tipo até de conversão que não será autêntica, será na base do medo e não de uma conscientização, e não na base do amor e sim medo. Mas também pior seria saber a data que eu vou morrer. Também é uma coisa meio de louco assim, perturbaria a cabeça muito da pessoa. Então, o que é que nos interessa? Já que existirá uma parousia, já que existirá um encontro definitivo com Deus, nos interessa nos prepararmos, nos interessa aproveitar o tempo da vida que nós temos para deixar a verdade de Deus, para deixar o amor de Deus, para deixar o ensinamento de Deus converter o nosso coração, para aderirmos de corpo, alma, mente ao ensinamento de Cristo. E o principal ensinamento é o amor. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei, do qual Ele é o referencial. Amor que me ensina a perdoar e pedir perdão. Amor que me ensina a acolher e ser tolerante. Amor que me ensina a servir mais do que ser servido. Amor que me ensina a ser generoso, a ser capaz de ir ao encontro do outro. Amor que me ensina a dialogar, a saber escutar, a saber falar sem ofender. Amor que me ensina a buscar uma atitude de humildade diante de Deus, dos irmãos. Amor que me ensina a fazer o bem, a praticar a justiça. Amor que me ensina a trabalhar o meu interior, que às vezes por causa do pecado que me contaminou, que me enfraqueceu, luta contra o egoísmo, contra o individualismo, contra o orgulho, contra a vaidade, contra a inveja, contra o ciúme, contra a raiva, contra o ódio. Então, estamos nesse processo de conversão, de luta e até de batalha interior. Então, não me interessa saber quando Cristo virá ou quando eu vou ao encontro dele. Me interessa aproveitar o tempo da minha vida para deixar esse amor de Deus renovar a minha vida, para deixar o ensinamento de Cristo restaurar o meu interior, renovar a minha mentalidade, aquilo que no grego chamamos de metanoia, uma mudança de mentalidade. E aqui também poderíamos pegar toda esta simbologia do sol que escurecerá, da lua que vai perder o brilho, das estrelas que vão cair, porque no mundo e na lógica de mundo de hoje, quem é o sol, quem é a lua e quem são as estrelas, quem é que estão brilhando? São as pessoas que estão na lógica do egoísmo, do materialismo, da competição, da rivalidade, da violência, do orgulho, da vaidade, da inveja, do ciúme. Esse tipo de sol, de estrela, de lua, de gente que parece que está vencendo, e parece que o mal prevalece, porque esse pessoal parece que brilha, se destaca muito mais, como o sol, a lua e as estrelas. Isso vai cair por terra. E como nos diz a primeira leitura, finalzinho da primeira leitura, livro de Daniel, também do gênero apocalíptico, você vê que todas as leituras têm esse gênero, diz assim: e os que tiverem ensinado muitos homens os caminhos da virtude brilharão como as estrelas por toda a eternidade. Portanto, sim, cairá uma lógica de mundo. O que vai acabar não é o mundo como nós conhecemos. O que vai acabar é uma lógica de mundo,
As estrelas que vão cair são aqueles que brilham nessa lógica de mundo materialista, do ter, do poder, do apego, do orgulho, da vaidade, dos prazeres. Essas estrelas é que vão cair, esse sol é que vai escurecer, essa lógica é que vai tender a se acabar. Ou pelo menos na nossa vida pessoal, é essa lógica que tem que se apagar. São essas coisas que brilham aos olhos do mundo, que para nós tem que perder o brilho, para que brilhe em nós, para que surja em nós essa luz divina, que brilhará como uma estrela, como diz a primeira leitura. Essa luz divina que nos iluminando e renovando o nosso coração, transformará já a partir de nós a lógica mundana em uma lógica de Deus. A lógica do ódio caindo por terra, o sol do ódio, a estrela do ódio, a lua do ódio caindo por terra, e surgindo em mim a luz de Deus, do amor, do perdão, da misericórdia, da compaixão, da solidariedade, da paciência, da tolerância. Então, o que deve acabar já a partir de dentro de nós, e que vai ter a tendência nessa caminhada para a parousia de acabar definitivamente, é uma lógica mundana. Isto vai cair por terra. Então a linguagem apocalíptica está nos ensinando que, em primeiro lugar, deve apagar-se dentro de nós a lógica mundana, para que a luz de Cristo nos conduza. E em segundo lugar, tendendo para a segunda vinda de Cristo, o que vai acabar não é o mundo e a existência, mas é uma lógica de mundo mundana, para que a lógica de Deus prevaleça. E se isso não acontecer tão cedo, ou tão agora, ou tão já, ou tão de repente, meu irmão, minha irmã, não nos interessa. Nos interessa nos prepararmos para o encontro com Deus, quando chegar o momento, a hora que Deus nos chamar para junto dele. E é por isso que a nossa vida é uma grande preparação, é um grande processo de conversão, aonde eu vou, através da oração, deixando Deus moldar o meu coração, através de cada Santa Missa, deixando Deus moldar a minha consciência, através de cada Eucaristia, deixando Cristo habitar em mim e me renovando, através de cada leitura da palavra, deixando essa palavra renovar a minha mentalidade, através de cada reflexão, aprendendo com Deus a fazer a sua vontade, que está sintetizada na lei do amor. Portanto, não tenhamos medo da parousia. Não nos impressionemos com essa linguagem apocalíptica, mas assumamos a responsabilidade de colaborar com a graça de Deus, para que Ele nos ajude a amadurecer e nos convertermos, para que nós, naquele dia derradeiro, ou Ele vindo, ou cada um de nós indo ao encontro dEle, estejamos minimamente preparados para permanecer na eternidade com Ele, na bem-aventurança, na participação da vida divina, que nós chamamos de uma maneira muito simplória de céu. Portanto, o esforço nosso é de corresponder ao amor de Deus. Que Nossa Senhora do Carmo interceda por nós, e meu Pai fundador São Francisco de Assis interceda por nós, para que nós possamos
fazer esse esforço como os santos fizeram, colaborar com a graça de Deus e corresponder ao seu amor, para que essa vida seja uma grande preparação para o nosso encontro derradeiro com Ele, para o fim dos tempos, se vier logo, ou para o fim do nosso tempo neste mundo, que um dia vai chegar. Sem medo, sem crise, mas no amor, sem uma consciência de medo, mas uma consciência que quer voltar para a casa paterna, porque nós somos estrangeiros nesse mundo, nós somos feitos para a eternidade com Deus, e isso não deve meter medo na gente, só precisa da nossa preparação nesta terra. Como diz uma música da comunidade Shalom, que já utilizei em tantas homilias: sou estrangeiro aqui, o céu é o meu lugar, é de onde vim, é para onde eu vou, é lá onde eu vou morar. Façamos da nossa vida uma grande correspondência de amor a Deus, para assim estarmos preparados, Ele vindo, ou então cada um de nós indo ao encontro dele. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.